Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado com a graça do nosso Deus, né? Que dia abençoado, né? Estou aqui caminhando, como sempre, meditando um pouquinho na palavra de Deus. E lá no Salmo 5,3, a palavra de Deus diz assim, o salmista dizendo: pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã, Senhor, me apresentarei a ti e vigiarei. Que coisa fantástica, né? O salmista aqui falando com o Senhor e dizendo: pela manhã o Senhor vai ouvir a minha voz, eu vou me apresentar a ti, vou vigiar. Por quê? São processos que nós passamos, irmãos, que precisamos realmente estar atentos, porque nós sabemos que nós passamos por muita dificuldade, muitas lutas, né, ao longo do dia, mas as dificuldades são realmente algo que nós passamos todos os dias. Em todo momento você passa dificuldade, né? Mas tem uma frase que diz assim: as dificuldades são oportunidades disfarçadas de problemas. Quem sabe hoje é a oportunidade sua e você não está conseguindo enxergar essa oportunidade. Quem sabe hoje é o momento de você realmente estar olhando aí para as oportunidades que você está tendo e você possa estar vigiando, você possa estar realmente, né, aí atento àquilo que Deus tem falado no teu coração. Então, que nessa manhã você possa estar refletindo. Eu caminhando aqui, eu penso também na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas o Senhor era com ele. Certa vez teve uma reunião dos filhos de Deus, ali estavam os anjos diante de Deus, e de repente Deus ele vê um intruso naquele lugar. E esse intruso ele chega ali, quem que era ele? Satanás. E naquele momento ali, o que acontece? Naquele momento ele fala com Satanás ali, o nosso Deus: observaste meu filho Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? E naquele momento ali nós vemos o quê? Nós vemos que Satanás fala assim: mas ele é assim, porque o Senhor tem dado tudo a ele. Ele tem passado por uma bonança, ele tem os seus filhos, ele tem tudo. Mas tira o que ele tem para ver se ele continua te adorando. E aí, nesse momento, Deus permite que Satanás vá e toque na vida de Jó. Não tire a vida dele, porém, mas pode tocar em tudo que ele tem. E ali nós vemos o que? Nós vemos ali, irmãos, Satanás indo, ele vai tocar nos bens de Jó, ele perde todos os seus bens, ele perde os seus filhos. E todo dia Jó levantava, de manhã, ele levantava ali um clamor pelos seus filhos. Ele levantava um clamor pelos seus filhos ali, ele jejuava pelos filhos. Mas de repente vem um vento, estavam os 10 filhos na casa, 7 homens e 3 mulheres, e ali a casa cai e eles morrem. Jó perde seus filhos também. Depois Jó ele perde a saúde. Ele perde a saúde ali naquele momento, e aí ainda a mulher dele vem e diz assim: Jó, você continua assim ainda, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. E nós vemos ali Jó permanecendo firme e fiel. Nu eu vim a esse mundo, nu voltarei para o ventre da minha mãe. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é Jó, né, diante da dificuldade. As dificuldades na vida de Jó estavam ali disfarçadas de problema. Porém, o que acontece? Tinha um propósito para isso. Olha a oportunidade que Jó teve. Depois, passando um tempo, Jó lá enfermo, os amigos começaram a criticar Jó, a julgar Jó, falar para Jó que ele estava em pecado, que ele tinha cometido coisas erradas, que ele tinha que se arrepender e se voltar para Deus. Porém, o que acontece? Jó continuou firme. Ele fez alguns questionamentos. Lá no fim, nós vemos Deus falando com ele: Jó, onde você estava quando eu lançava os firmamentos da terra, Jó? Onde você estava quando eu fiz isso? E Jó não tinha resposta. E aí, de repente, nós vemos lá na frente o resultado. O resultado qual que foi? O resultado foi que Deus estava fazendo uma obra grande na vida de Jó. Quem sabe hoje Ele está fazendo na sua vida essa obra também. Lembre-se, as dificuldades são uma oportunidade em meio às dificuldades, disfarçadas de problema. As dificuldades é uma oportunidade disfarçada de problema. Então, olhe para a vida de Jó. Jó lá na frente, no fim do livro de Jó, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar ali ele falando: antes eu conhecia o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Quem sabe hoje é o momento de você estar olhando para Deus, enxergando Deus na sua vida. Quem sabe você passou por tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema, que você não enxergou a oportunidade no meio desses problemas, dessas dificuldades.
E agora é o momento de você realmente tentar para Ele falar assim: Senhor, me ajuda, porque agora eu quero realmente ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E é isso que Deus chama a gente todos os dias, para termos um relacionamento íntimo com Ele. Quem sabe você está aí nesse momento me ouvindo, precisando agora de uma resposta para a sua vida. Talvez essa seja a resposta. Deus está te chamando agora, para que você contemple Ele, para que você tenha uma intimidade com Ele, você tenha um relacionamento com Ele. E agora é o tempo, é o momento. Por quê? Hoje de manhã, caminhando, meditando, pensando, você está aí me ouvindo. Quem sabe você ainda não disse assim: Senhor, pela manhã vou me apresentar a Ti. O Senhor vai ouvir a minha voz. Eu vou me apresentar a Ti e eu vou vigiar. Então, se você se apresenta a Deus logo pela manhã, se você clama a Deus logo de manhã, se você fala com Deus logo de manhã, o que acontece? Você vai estar realmente se conectando com o Pai. E você vai entender que toda dificuldade que vir na sua vida vai ser uma oportunidade, que ela pode vir disfarçada de problema. Porém, você vai estar entendendo o propósito lá na frente. Lá na frente você vai entender o propósito de Deus, porque você passou por isso, por aquilo. Isso vai se fazer o quê? Cada vez mais maduro, para você entender que realmente Deus, ele trabalha muitas vezes no meio da dificuldade, no meio da tormenta, mas é para nosso próprio bem. A permissão de Deus para as coisas da nossa vida é importante. Por quê? Porque a gente ganha experiência. A experiência gera paciência, gera perseverança, e é assim que nós vamos vencendo e vivendo. Então que você, nessa manhã, reflita comigo e que Deus possa estar iluminando o teu coração, a tua mente, que os teus olhos sejam abertos e que você entenda que muitas vezes você antes ouvia falar de Deus, mas agora Deus está falando com você, que você tem um relacionamento com Ele. Porque Jó, ele ouvia de Deus, mas agora os olhos dele contemplam Deus. Mas espera aí, então Jó, ele viu Deus? Não, fisicamente não, porque ninguém viu Deus. Deus fala assim que o Filho unigênito, esse revelou o Pai. Mas Jó, ele contemplou a Deus com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você realmente conseguir enxergá-lo pelos olhos da fé. E Ele está aí pertinho de você, Ele está aí do teu lado, nessa manhã, nesse momento, para te socorrer. Eu não sei se você está passando por uma luta na enfermidade. Às vezes você está enfermo aí, como Jó teve. Às vezes você pode ter perdido alguma coisa na sua vida, algum filho, muitas vezes, né? Jó perdeu 10. Jó perdeu a riqueza e perdeu a saúde. Mas mesmo assim, ele continuou crendo, confiando, mesmo naquele Deus que ele ouvia falar. Mas agora ele consegue ver com os olhos da fé, e ele consegue agora, ser mais que abençoado em Cristo Jesus, porque na vida dele tudo é restaurado. E ali nós vemos que Jó começa de novo agora a sua vida, mas com uma nova visão, a visão de Deus, olhando para o alto e sabendo que Deus, ele está com ele, e que ele pode agora falar com Deus, e Deus está ali presente, não simplesmente porque ele ouvia falar. Ele tinha fé. A fé é isso, irmãos. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Jó tinha essa fé, porém ele precisava ver algo maior, e ele contemplou Deus de uma maneira totalmente diferente. Então, pela manhã, vamos dizer assim: Senhor, pela manhã o Senhor vai ouvir a minha voz. Eu vou me apresentar a Ti e eu vou vigiar, porque vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, vai vir as provações, mas eu vou transformar isso em oportunidade para me crescer, me amadurecer, para me se desenvolver num relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Então essa é a mensagem para o teu coração nessa manhã, que você possa estar refletindo e que a graça de Deus, ela te cubra todos os dias, e que você seja cada vez mais cheio da presença de Deus, porque Ele está com você, não importa a situação, seja qual for a tua situação, Ele está aí contigo. Ele quer te fazer o quê? Que você possa estar enxergando que Ele está para te ajudar sempre, todos os dias, juntinho de você aí, tá bom? Deus abençoe grandemente. Então, um grande abraço, fiquem todos na graça, na paz maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.